Amara Newmy não estava habituada a ser vista como uma simples passageira. Longe das multidões e dos holofotes, nunca buscou o reconhecimento dos outros, preferindo observar o mundo à distância, como uma espectadora das grandes cenas da vida. As suas raízes estavam numa pequena aldeia na costa oeste de África, onde o mar parecia estender-se infinitamente e as montanhas omnipresentes vigiavam a sua infância com sabedoria ancestral. Ali, entre os sons do vento nas árvores e o canto das ondas, aprendeu a apreciar a simplicidade e a beleza da natureza. Mas já neste ambiente pacífico, a sua mente não podia limitar-se ao horizonte da sua aldeia. Ela sonhava em ver além, em compreender, em explorar um mundo onde os sonhos não se limitassem a fronteiras visíveis. Desde muito cedo compreendeu que só a determinação poderia forjar o seu destino. Seus pais, modestos, mas trabalhadores, transmitiram-lhe essa sabedoria. A vida não dá presentes, e para ter sucesso, era preciso mais do que talento, era preciso ter uma visão e a capacidade de cumpri-la a todo custo. Ela se lembrava daquelas longas noites estudando à luz de uma lamparina, de uma juventude marcada pela disciplina e por uma sede insaciável de conhecimento. Ela lutou por todas as oportunidades, quebrando as barreiras que a sociedade colocou à sua frente. E aos 45 anos, Amara conseguiu o que muitos considerariam impossível. Criou um império na indústria das energias renováveis, redefinindo o setor através da introdução de tecnologias verdes revolucionárias. Os seus negócios abrangem agora vários continentes, ajudando a combater as alterações climáticas e a promover práticas mais sustentáveis. Mas apesar do seu sucesso, Amara nunca se tornou uma pessoa mundana. Ela sabia navegar nos círculos de poder, mas suas raízes continuaram sendo as de uma mulher de uma comunidade, de um povo. Ela nunca procurou ser vista como uma figura de elite. Ela viu o seu papel na sociedade e nas comunidades que ajudou a recuperar, nas mulheres que treinou para se tornarem líderes nas suas próprias aldeias. Mas hoje, neste avião particular que voava de Nova York para Paris, ela estava sozinha, perdida em pensamentos. Pensou nos seus projetos filantrópicos, na fundação que criou para os direitos das mulheres em África, mas também nas escolas que construiu para raparigas nas regiões mais remotas, onde a educação ainda era um luxo inacessível. Naqueles momentos solitários, enquanto atravessava o espaço infinito das nuvens, Amara perguntava-se se, apesar de tudo o que tinha conseguido, ainda conseguiria mudar o mundo de uma forma tangível. Ela construiu um império, mas será que realmente tocou no que era mais importante? Ela se perguntou se a verdadeira transformação estaria na forma como percebemos o mundo, e não na forma como nos impomos nele. O avião, embora luxuoso, era discreto. Amara sempre preferiu a discrição à ostentação. A equipe, quase invisível, deslizou entre os corredores do avião, respondendo silenciosamente a todas as suas necessidades. Eles foram treinados para serem atenciosos, mas nunca intrusivos. O que às vezes a incomodava era essa tensão entre seu status e a simplicidade que ela cultivava. Cada interação, mesmo a mais banal, poderia se tornar uma forma de reivindicar um lugar neste mundo que há muito lhe escapava. Esta viagem a Paris, embora decisiva para o seu negócio, não foi apenas um simples encontro com investidores europeus. Simbolizou o encontro entre dois mundos, o dos negócios e o das aspirações profundas. A única pessoa com quem ela interagiu naquele voo foi Sabrina, uma jovem e ambiciosa comissária de bordo de 28 anos. Sabrina cresceu em uma família modesta, longe de todo o luxo que a rodeava agora. Ela via o trabalho de uma anfitriã como um trampolim, uma porta de entrada para um mundo do qual ela só tinha fragmentos de imagens. O que ela não sabia era que esse mundo que ela tanto admirava não era tão perfeito quanto parecia. Ela sonhava em subir a escada, em alcançar a grandeza, em brilhar como esses passageiros que se moviam sem preocupações, sem questionamentos. Porém, Sabrina também carregava dentro de si uma certa insegurança. Ela via esses viajantes como seres quase inacessíveis, aqueles a quem servimos, mas que nunca conhecemos. Na sua mente, havia uma hierarquia invisível, uma escala social que ela procurava subir. Sabrina não tinha ideia de quem era Amara. Ela simplesmente a via como uma passageira calma e elegante, mas acima de tudo solitária, como tantos outros passageiros deste luxuoso avião. Talvez essa solidão o intrigasse. Ela não tinha ideia de que Amara, essa mulher gentil e discreta, possuía tanto poder e influência. Sabrina, com o olhar cheio de julgamentos ingênuos, pensava que quem tinha sucesso nesse nível de riqueza tinha a obrigação de ostentar, de se exibir.
Mas Amara, na sua simplicidade, deu lugar a uma curiosidade silenciosa que, longe de despertar a admiração da anfitriã, irritou-a profundamente. Quando Amara pediu um chá verde simples, Sabrina ficou perturbada. Este pedido, embora modesto, desestabilizou-a. Ela esperava um pedido mais sofisticado, mais adequado a um passageiro dessa categoria social. Era como se, através desta simplicidade, Amara se recusasse a ser colocada na caixa que imaginou. Sabrina, já cansada do seu trabalho e talvez também um pouco oprimida pelas suas frustrações pessoais, sentiu-se quase insultada por esta modéstia. Porque essa mulher, apesar de rica e poderosa, parecia se afastar das expectativas que imaginava ter dela. Porque ela não pediu uma taça de champanhe ou um prato exótico, como fizeram os outros passageiros que ela atendeu. Quando Amara tomou o chá com infinita graça, agradecendo a Sabrina com voz calma, isso apenas acentuou a sensação de invisibilidade que a anfitriã sentia. Essa gratidão, sem enfeites, não trouxe a Sabrina o alívio que ela esperava. Ela havia se preparado para uma espécie de reconhecimento implícito, um sinal de submissão, algo que lhe permitiria sentir que serviu bem. Mas não. Havia uma lacuna, uma forma de frieza, de distância, quase como se Sabrina não existisse. Ela se virou na cabana, a cabeça cheia de perguntas, os pensamentos misturados com julgamentos. Por que essa mulher, apesar de sua óbvia riqueza, se comportou dessa maneira? Por que ela não desempenhou o seu papel, o de pessoa importante a quem se presta especial atenção? Isso a perturbou profundamente. Isso a perturbou. Isso lhe deu um sentimento de frustração e, de certa forma, de inferioridade. Ela se sentia como uma simples figurante no mundo cujos códigos ela não entendia. Então o incidente aconteceu. Num gesto constrangedor, pela impaciência e por uma explosão de aborrecimento que não conseguiu reprimir, Sabrina derramou o chá no assento de Amara. A bebida quente se espalhou rapidamente e um silêncio pesado caiu. Sabrina apressou-se em pedir desculpas, mas seu tom, já agudo pela pressão acumulada, perfurou o ar. Sério, você poderia ter um pouco mais de cuidado, sabe? Amara, que reagiu com uma calma desconcertante ao tapa, observou Sabrina lutar com suas próprias emoções. Se a jovem anfitriã tivesse acreditado que a humilhação que acabará de infligir seria um meio de reafirmar a sua autoridade, apenas teria plantado as sementes da sua própria derrota. Amara não procurou humilhá-lo ainda mais. A sua calma não era um convite à agressão, mas um poderoso lembrete de que a inteligência e a dignidade não são medidas pela raiva ou pela violência. Quando Sabrina, em sua crescente frustração, lançou sua provocação à arrogância de Amara, ela apenas expressava uma dor profunda, um mal-estar que nada tinha a ver com o passageiro que ela julgava. Amara tinha visto esse tipo de reação centenas de vezes em sua vida. As mulheres, em particular, por vezes carregavam uma raiva silenciosa, uma ferida que a sociedade nunca se preocupou em curar. Mas Amara não estava lá para julgar Sabrina. Ela estava lá para ir a um encontro que poderia transformar vidas, para falar sobre um futuro mais justo. A resposta de Amara, suave e comedida, permaneceu suspensa no ar, imbuída de uma sabedoria forjada nas provações, longe de disputas mesquinhas pelo poder. O incidente assumiu uma magnitude que Sabrina não poderia ter previsto. Quando ela deixou cair o chá no assento de Amara, sua mão tremia com a intensidade da situação, mas foi seu próprio sentimento de impotência que a levou ao ataque. A bofetada foi um grito de desespero disfarçado de violência. Mas no momento em que a mão de Sabrina tocou o rosto de Amara, ela rapidamente percebeu seu erro, tarde demais. O arrependimento a atingiu, mas o orgulho e o medo a paralisaram. O silêncio que se seguiu foi carregado de palavras não ditas e Amara, sem levantar a voz, colocou este encontro no reino do irreversível. Ela voltou ao seu lugar, não com raiva, mas pensando profundamente. Ela sabia que tudo isso tinha pouco a ver com ela e tudo a ver com os conflitos internos de Sabrina. Amara aprendeu a evitar ser arrastada pelas tempestades emocionais de outras pessoas. Seu caminho, embora repleto de desafios, foi de resiliência. A tranquilidade de Amara era a resposta que Sabrina nunca esperou, mas secretamente precisava. Quando o avião pousou em Charles de Gaulle, reinava uma atmosfera de expectativa elétrica. Sabrina ficou na passarela esperando para ver que tipo de celebridade surgiria. Talvez um ator mundialmente famoso? Um líder político? Ela ainda não sabia, mas esperava que a atenção dispensada a eles, a si mesma,
lhe oferecesse algum reconhecimento. Mas não foi a glória que ela esperava que chegou. As portas do avião se abriram e, no movimento coordenado, uma equipe de segurança vestida de preto se posicionou na entrada, seguida por uma horda de jornalistas e fotógrafos, com suas câmeras apontadas para a pista de embarque. Sabrina sentiu um arrepio de preocupação. Não era para ela. Não foi para eles. Foi para Amara. Os jornalistas se acotovelavam, disparando perguntas em alta velocidade, os flashes das câmeras criando um brilho quase ofuscante. Sorrisos educados mas distantes apareceram no rosto de Amara, que caminhava sem pressa, um olhar desapegado mas sereno. Ela não deixou a atenção dominá-la. Era um papel que ela desempenhava todos os dias, não de forma ostensiva, mas porque sabia que suas ações falavam mais alto do que todo barulho ao seu redor. Sabrina, ainda congelada na ponte, observou o desenrolar do mundo de Amara, um mundo do qual ela apenas teve um vislumbre. De repente, a jovem anfitriã sentiu o peso da sua ignorância, um peso que a paralisou. Ela estava sozinha nessa compreensão. Ela derrubou uma das figuras mais respeitadas do mundo, uma mulher cujas ações tocaram vidas em cantos do mundo onde Sabrina nunca havia posto os pés. Amara se aproximou lentamente de Sabrina e, desta vez, não havia julgamento ou malícia em seus olhos. A situação evoluiu e o momento que parecia um confronto transformou-se num encontro de pura humanidade. Amara, longe de procurar impor qualquer forma de poder sobre Sabrina, incorporou esta rara forma de sabedoria que não procura humilhar, mas orientar. Seus olhos, geralmente reservados para conversas mundanas e estratégicas, refletiam profunda compreensão. Amara sabia que a reação de Sabrina era apenas uma manifestação de suas próprias lutas internas, inseguranças e frustrações não resolvidas. Ela tinha visto isso em outros, em homens e mulheres, apanhados no turbilhão da sua própria dor, perdendo-se em comportamentos destrutivos. Mas o que era fascinante em Amara era a capacidade de se manter acima da briga, de não se deixar levar pela raiva ou pela vingança. Em vez disso, ela escolheu abordar a situação com uma força silenciosa, uma postura que não era de indiferença, mas de compaixão. Ela sabia que a verdadeira sabedoria não estava no confronto direto, mas em mostrar um caminho para aqueles que estavam prontos para enxergá-lo. Quando Amara falou, sua voz era suave, mas firme, como um vento leve varrendo nuvens escuras. Esta não é a primeira vez que as pessoas subestimam meu poder, ela disse calmamente, seu olhar caindo sobre Sabrina com uma gentileza inesperada. Não importa, Sabrina. O que importa é como nos recuperamos dos nossos erros. Estas palavras, simples mas poderosas, foram uma lição em si mesmas. No mundo de Amara, os erros eram vistos como oportunidades para aprender e crescer, e não como fardos a serem arrastados. Ela não esperava desculpas nem arrependimentos. O que ela queria de Sabrina era uma mudança real, uma consciência que fosse além da superfície. Amara parou por um momento para pensar, sua decisão se formando em sua mente. Ela opta por não registrar queixa. Ela sabia que o sistema legal não era o caminho para fazer Sabrina compreender a profundidade do seu erro. Em vez disso, ela decidiu fazer algo diferente. Ela investiria no futuro de Sabrina, não para puni-la, mas para lhe dar as ferramentas necessárias ao seu próprio desenvolvimento. Eu acredito na redenção, ela murmurou para si mesma, mas essa redenção vem por meio do aprendizado e da abertura. Assim, Amara decidiu financiar um programa de educação e formação destinado a ajudar as jovens mulheres a superar os seus preconceitos, ensinando-lhes ao mesmo tempo a importância de tratar os outros com dignidade. Esse programa se tornaria uma porta de entendimento, uma forma de garantir que os erros de Sabrina não fossem simplesmente apagados, mas transformados em algo maior. Os meses que se seguiram foram significativos para Sabrina. Inicialmente relutante e orgulhosa, ela rapidamente percebeu a profundidade do gesto de Amara. Ela não só teve a sorte de beneficiar de um programa financiado por uma mulher imensamente influente. Não, este programa ofereceu-lhe muito mais. Ofereceu-lhe a oportunidade de rever a sua relação com o poder, com a autoridade e, acima de tudo, com a humanidade. Foi uma jornada difícil, mas que a transformou. Sabrina aprendeu a descobrir que o verdadeiro poder não era aquele que se exercia sobre os outros, mas aquele que vinha da capacidade de compreender, de ouvir e de respeitar. Ao longo dos meses, Sabrina conheceu mulheres de diferentes origens, pessoas que, como ela, foram confrontadas com seus próprios preconceitos e falhas.
O programa de Amara não lhes ensinou apenas habilidades profissionais ou de liderança. Ofereceu-lhes um mergulho profundo na empatia, humildade e respeito. Sabrina se viu olhando além das aparências e reconhecendo que todos carregavam uma história que merecia ser ouvida. Ela descobriu o verdadeiro significado da grandeza, não nos títulos ou na aparência, mas no impacto que você causa na vida dos outros, na maneira como você pode mudar trajetórias, de maneira gentil, mas profunda. Nesse processo de transformação, Sabrina percebeu que a grandeza de Amara não estava em sua riqueza ou fama, mas em sua capacidade de inspirar e orientar aqueles que estavam prontos para evoluir. Amara, longe de buscar a glória, colocou o seu poder a serviço de quem dele precisava. Ela não era apenas uma figura de sucesso. Ela foi uma mentora, uma guia, uma fonte de luz para aqueles que buscavam se reerguer. Quanto a Amara, ela nunca deixou de trabalhar por um mundo melhor. Ela continuou os seus projetos humanitários, apoiando causas em cantos esquecidos do mundo, onde o sofrimento era invisível para a maioria. Mas nunca deixou de investir em programas como este, destinados a lançar sementes de mudança entre aqueles que ainda tinham muito que aprender. Sabrina, como outras pessoas antes dela, tornou-se um exemplo vivo do que significa se recuperar após um erro. Representava a possibilidade de transformar, crescer e tornar-se maior que si mesmo. Amara, na sua sabedoria, sabia que a verdadeira influência não residia na indignação ou na vingança. Reside na capacidade de estender a mão, orientar e aumentar a dignidade e o respeito, não apenas por si mesmo, mas pelos outros. Sabrina, transformada, foi a prova viva de que a educação, a empatia e a gentileza poderiam transformar a raiva e a dor em uma força muito maior.